Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos falar de missões. Nós estamos durante este mês e mês passado e agora este mês ainda da nossa campanha de missões mundiais. E eu queria que nós pudéssemos falar juntos o tema da nossa campanha deste ano. Aliás, um tema muito bonito, muito inspirativo. Vamos repetir juntos? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Vamos agora todos juntos? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Eu separei uma reflexão aqui para nós no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Os primeiros versículos desse capítulo diz assim: E também Saulo sentiu na morte dele,
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Esse texto relata a grande perseguição que a igreja primitiva passou no início da pregação da mensagem da graça salvadora de Jesus Cristo. E o que eu queria colocar para vocês nesse momento missionário é que nós pudéssemos entender como que essa igreja conseguiu sobreviver e seguir em frente no trabalho missionário. Duas coisas foram importantes e fundamentais para que essa igreja tivesse tido êxito na sua missão de anunciar Jesus Cristo aos homens e às mulheres. Primeiro, a oração. Nós não temos tempo aqui, mas você depois na sua casa pode verificar que dos alicerces, uma das características da igreja primitiva era o perfil de uma igreja que orava e intercedia. Então, primeira oferta de missões, essa deve ser a primeira oferta que nós temos que oferecer para missões, para os missionários e para o trabalho missionário. A nossa devoção diária de intercessão para esses missionários. E a segunda, nós vemos que uma das características dessa igreja era seu compromisso de ofertante. Era uma igreja que tinha no seu coração o amor em ofertar para o sustento missionário. Então, que você possa entender que o trabalho missionário depende dos missionários, mas fundamentalmente depende de você, orando e sustentando esse trabalho financeiramente. Que Deus te abençoe e que a alegria de Jesus invada o seu coração nesse momento que nós estamos passando por essa grande luta e por essa grande tribulação, que você possa lembrar e que a alegria de Jesus esteja sempre sustentando a sua vida. Deus abençoe você e a sua família, graça e paz. Graça e paz a todas e todos. Como nos comportarmos em momentos de crise? Para pensarmos um pouco sobre esse pequeno assunto, na verdade o assunto não é pequeno, mas a abordagem que a gente vai fazer é pequena. Para a gente ter um vídeo bem objetivo, eu quero convidar a você a me acompanhar na leitura no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi. E os dos seus 2 filhos, Malom
Quilion, Eufrates, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Esse texto relata para a gente um cenário histórico que, para nós hoje, com toda a tecnologia agrária, agrícola, que a modernidade, a pós-modernidade nos ofereceu e nos oferece, seria muito mais fácil de ser superado. Mas para o contexto da história, ali no caso específico, a história da antiguidade, dos povos da antiguidade, que eram extremamente dependentes da agricultura, da terra, e era um sistema agrícola muito sensível, muito sensível a variações climáticas, a ataque de pragas. Então, muito provavelmente, a fome relatada aqui no livro de Ruth está dentro desse contexto que era comum, era um fator que faz parte da história da antiguidade, porque as tecnologias agrárias ainda eram muito novas e muito pouco desenvolvidas. Então, muito provavelmente, lá onde eles habitavam, né, no caso, lá em Judá, em Belém, provavelmente uma dessas cadeias, um desses sistemas de sustentação alimentar deve ter sofreu alguma alteração nesses aspectos que não dá para a gente, agora no vídeo, discutir e apresentar para vocês, mas as pesquisas, né, as publicações que discutem esses períodos históricos e suas características sociais e econômicas podem nos ajudar a entender mais profundamente isso que eu estou falando. Mas o foco que eu quero trazer para você aqui é como essas pessoas se comportaram diante dessa crise e o que a experiência delas nessa crise pode nos ajudar hoje, no presente, nesse momento que a gente está vivendo essa crise da Covid-19. A primeira coisa que a gente aprende com essa experiência da família de Elimeleque é que nós precisamos, o nosso comportamento diante de uma crise deve ser um comportamento que gere em nós empatia para com aqueles que sofrem. No versículo 1, o texto diz assim: e sucedeu que nos dias em que os julgavam, houve fome na terra. A fome deve ser um fator que nos sensibilize, ainda que nós não estejamos passando fome. Essa é a característica daquele que tem empatia. Ele consegue, de alguma forma, lógico que não da mesma dimensão com quem está passando pelo problema, mas de alguma forma o amor de Deus que habita nele, que habita em nós, é capaz de nos impulsionar a sermos solidários com aqueles que sofrem. Então, um comportamento que a gente deve ter nesse momento de crise é a preocupação com aqueles que estão mais sofrendo nessa crise, né, que a gente está vivendo. Então, que você procure ver o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, ligar para o seu companheiro de trabalho para saber como que ele está, se ele ainda está empregado, se ele está recebendo, Eu, por exemplo, ontem recebi a notícia que os funcionários de onde eu trabalho, do colégio onde eu trabalho,
receberam férias coletivas. Então, nós estamos nessa apreensão, nessa incerteza de que o que vai nos suceder a partir disso, né? Então, a primeira coisa é nós termos empatia, nos preocuparmos e tentarmos nos colocar no lugar dos outros, que muitas das vezes estão tendo mais dificuldade, ainda maiores do que a nossa, que a gente tem passado. Outra coisa que a gente aprende com a experiência dessa família é que nós temos que ter a sensibilidade, né, de olhar ao nosso redor, né, procurar perceber no nosso entorno familiar, no nosso entorno social, no nosso ciclo social mais próximo, tentar identificar as necessidades das pessoas. Ainda no versículo 1, na parte final, nos mostra que essa família saiu a peregrinar, né? O peregrino, nesse contexto aqui, dessa crise, é aquele que sai em busca de uma solução, que ele está desesperado. A fome é algo que causa uma necessidade urgente, né? Nós vemos na nossa contemporaneidade a crise das imigrações, né? Das migrações, do deslocamento de populações fugindo de conflitos e etc. Né? Nós vemos também na nossa cidade o aumento da população de rua. Tudo isso deve chamar a atenção para o nosso olhar. E Jesus, ele traz um exemplo para nós muito, muito rico nessa questão do olhar que o cristão deve ter nos momentos de crise e dificuldades. Quando ele fala lá em João 6, no versículo 5, ele diz assim: o texto você bem conhece, é o texto do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E aí no versículo 5, Jesus tem um detalhe que eu acho sensacional e que eu acho maravilhoso, como que marca, né? Uma das marcas do caráter amoroso de Jesus, né? Que ele fala assim, da dimensão do amor de Jesus. Né, que ele não se preocupava apenas em salvar a alma, ele não estava apenas preocupado com salvar a alma das pessoas. Né? E aqui no versículo 5, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: então Jesus, olha só que interessante, Jesus diz assim, o texto diz, levantando os olhos. Né? A gente pode fazer aqui um exercício de imaginação, né? E imaginar Jesus sentado naquele monte com a cabeça baixa, né? E então ele faz com um gesto, então ele olha a multidão e ele percebe que a multidão estava com fome. Então, a segunda coisa que a gente aprende com o exemplo dessa família é que o nosso olhar enquanto cristãos na crise tem que ser um olhar atento e movido pelo amor. E para concluir esse vídeo, esta mensagem, nós tiramos uma última lição, né? Muitas lições nesse texto, mas vamos parar nessa terceira lição. É que o nosso papel enquanto cristão para enfrentarmos essa crise, deve ser não apenas de levarmos o alimento físico, o socorro material, mas também o socorro espiritual. Quando nós vamos ver o termo Belém de Judá, né, quando nós vamos
vamos buscar no original, lá no hebraico, essa palavra, ela chama Betlehem, e a tradução dessa palavra quer dizer casa de pão. E o que é curioso, o que chama a atenção é esse paradoxo, né, que a gente vê no texto, ou seja, faltou pão na casa de pão, né? Os moradores da casa de pão de Belém de Judá, da Betlehem, não tinham mais pão na sua cidade, né? E eles vão ter que buscar pão em outro lugar. Quando nós vamos para o Evangelho, nós vemos Jesus nesse mesmo capítulo de João, no capítulo 6, mas agora lá no versículo 33 e ao 35, Jesus apresenta agora o alimento espiritual que nós podemos levar às pessoas que estão passando por momento de crise ou por esta crise. No versículo 6, no capítulo 6, no versículo de 33 a 35, Jesus diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E para a gente terminar, vamos repetir juntos o versículo 33 de João 6, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós estamos vivendo esse momento de medo, onde a morte tem rondado a humanidade tão de perto e de maneira tão cruel e tão triste. Também vivendo um momento de isolamento social, onde nós estamos afastados dos nossos amigos, dos nossos parentes, e que a gente possa então levar esta mensagem de vida, de esperança, de segurança, e a certeza de que nós recebemos o alimento do céu, e esse alimento é quem nos sustenta, é quem nos mantém seguros, vivos. Jesus é o pão da vida. Deus te abençoe, graça e paz. Chegou a hora de virar, você vai ser